Fala galera, eu sou o Marquinho Laurindo e hoje eu vim aqui para falar sobre uma treta, uma das maiores tretas da nossa produção cultural. De um lado, Monteiro Lobato, do outro lado, Anitta Malfatti. E em jogo, toda a discussão sobre modernidade no Brasil. Um artigo publicado pelo Monteiro Lobato no jornal Estado de São Paulo no dia 20 de dezembro de 1917. Esse artigo tinha como título A Propósito da Exposição Malfatti, mas entrou para a nossa história cultural como paranoia ou mistificação. Para entendermos o que levou a isso e para principalmente entender o grande debate sobre arte tradicional versus arte moderna, a gente tem que pensar um pouquinho na história da Anitta Malfatti. Quem é essa jovem brasileira que passa a ser tão relevante para o início da proposta moderna no Brasil? Uma menina que tem origem numa família da elite de São Paulo, originária de Campinas e depois da capital paulista, e ela que vai fazer ali seus primeiros estudos artísticos com a própria mãe. A família da Anitta Malfatti já tinha ali pessoas ligadas à arte, ligadas à arquitetura, e com isso ela vai tomar algumas decisões artísticas no decorrer ali da sua trajetória de adolescente. Nessa época ela começa a pintar e logo depois surge uma proposta muito interessante de amigas que ela vai fazer no colégio Mackenzie que iriam estudar música na Alemanha. Essa família, ela oferece a casa à Anitta Malfatti se ela tivesse disposta, de fato, a ir à Europa aprimorar os seus estudos. A Anitta Malfatti, nessa época, passava por uns problemas financeiros. Na verdade, não são problemas como problemas usuais nossos, né? Mas são problemas financeiros, sim. O pai tinha falecido e a mãe dava aulas de línguas estrangeiras e de pintura para ajudar. É claro que a família tinha ali o avô como um representante claro da elite paulista, mas lidavam ali com certas dificuldades. Ela teve que recorrer à família para conseguir viajar. O tio dela, o Jorge Krug, ele vai bancar essa ida da Anitta Malfatti à Europa e lá ela vai estudar na Alemanha. Ela chega em 1910 na Alemanha, momento em que está começando a explodir a vanguarda expressionista. E ali ela consegue ter aula com nomes importantes do expressionismo alemão. O detalhe é que nessa época ela também vai ter contato com outras manifestações da vanguarda. A gente não pode desconsiderar que, fazendo uma mera viagem pela Alemanha, ela poderia ter contato com artistas que, de alguma maneira, representavam o cubismo, o futurismo, e aí o que vai acontecer é que ela vai ficar chocada com todas as inovações com as quais ela vai ter contato nesse momento. Se ela olhasse para a formação dela brasileira, que era uma formação muito tradicional, vinculada à representação da realidade, o retrato em si, ela, quando se depara com aquele tipo de manifestação cultural inovadora e que rompia claramente com esse ideal realista, ela fica maluca com aquilo. E a Anitta Malfatti, então, começa a pintar, buscando ali entrar em contato com essas possibilidades novas em termos artísticos. O que acontece é que em 14 ela volta ao Brasil e tentando ainda, estudar a arte. A gente não pode desconsiderar que em 14 começa a Primeira Guerra Mundial, mas buscando ainda aprimorar a sua forma artística, se a gente pode dizer assim, ela pensa em voltar a estudar fora do Brasil. Nessa época ela tem grandes dificuldades para conseguir recursos, mas o tio dela, mais uma vez, vai bancar uma ida da Anitta Malfatti agora para os Estados Unidos. Ela chega a Nova York e procura artistas que a ajudassem a aprimorar as suas técnicas artísticas, e é nesse momento que um estudante indica a ela uma figura que vai ser muito importante na sua formação, chamado Homer Boss. Esse artista, filósofo, um pouco louco também, fazia um curso em Nova York. E ali, quando chegava o verão, eles iam para o Maine, um lugar bem afastado dos Estados Unidos, próximo à fronteira com o Canadá, para uma experiência artística extremamente inovadora. Uma das coisas que dizem a respeito desse encontro entre o Boss e a Anitta Malfatti é que numa das primeiras conversas entre eles, ele teria perguntado a ela o seguinte:
Você tem medo da morte, né? Você imagina, você conhece um professor há pouquíssimo tempo e uma das primeiras coisas que ele te fala é: você tem medo da morte? A Anita Malfatti acha aquilo estranho, mas está muito aberta a discutir a questão artística, e ele então começa a fazer experimentos com os seus alunos ali. Um deles é muito interessante, ele levava esses alunos para um barco, entrava no mar, tá, com esses alunos, e ali no meio daquele mar tormentoso, ele começava a perguntar coisas sobre arte, o que eles sentiam e tudo mais, até que ele voltava à ilha. Eles ficavam numa ilha ali, e a partir dali eles começavam a pintar. E isso trouxe uma série de questões para a Anita Malfatti em termos artísticos, e principalmente, né, despertou coisas que ela talvez nem conhecesse, e é a partir desse momento que ela começa a pintar obras que são realmente muito relevantes. São desse momento quadros como A Onda, O Farol, a Mulher de Cabelo Verde. Influenciada por esse momento também, ela vai pintar O Homem Amarelo, que é um dos quadros essenciais da Anita Malfatti, e tudo que vem depois tem um pouco de contribuição desse momento lá com o Homer Boss. Ela volta ao Brasil no final de 16 e a reação familiar às obras dela não é tão positiva. A mãe não acha algo muito interessante, e principalmente o tio, que tinha investido uma grana na ida da Anita Malfatti para os Estados Unidos, também não acha os quadros muito bons. A verdade é que os brasileiros ainda não estavam prontos para aquilo que ela estava trazendo. E aí o tempo vai passando, ela começa a fazer ali pequenas apresentações, e é exatamente nesse momento que ela conhece um cara que vai ser muito importante para o modernismo brasileiro, chamado Emiliano de Cavalcanti, ou somente de Cavalcanti. O de Cavalcanti e alguns amigos estimulam a Anita Malfatti a fazer uma exposição das suas obras em 1917. E é essa exposição que vai nos levar à crítica feita pelo Monteiro Lobato. Um detalhe que é muito importante falar é que o primeiro momento dessa exposição, ele é glorioso para a Anita Malfatti. As pessoas gostam da inovação. Aqueles que tinham a cabeça mais aberta para a arte começam a olhar nela uma referência. Mas como nem tudo pode ser maravilhoso sempre, o Monteiro Lobato escreve um artigo a propósito da exposição Malfatti, e em função das críticas duras que ele vai fazer à Anita Malfatti e à arte moderna de um modo geral, ele vai ficar sendo conhecido como paranoia ou mistificação. O que eu quero que vocês entendam é que o debate central que está sendo trazido aqui pelo Monteiro Lobato é exatamente a demonstração de que o Brasil ainda não estava pronto para a arte moderna. O Brasil via muitas vezes nas vanguardas e nas experiências modernas uma espécie de submissão à arte europeia, o que era um equívoco, porque nesse momento a gente está trazendo uma inovação sem negar a brasilidade. E o legal é que quem vai trazer essa inovação é uma mulher brasileira, uma mulher que merece todo o nosso respeito por ter sido uma espécie de fundadora da nossa modernidade. É claro que outras pessoas contribuíram para esse projeto, mas em torno da Anita Malfatti a gente vai reunir ali os modernistas que em 1922 vão trazer a modernidade para cá com a Semana da Arte Moderna. Evento esse que tem desdobramentos fundamentais até a contemporaneidade e que certamente vai ser assunto de um vídeo daqui a pouquinho, beleza? Então, galera, queria que vocês tivessem contato com essa treta maravilhosa, e se você gostou desse vídeo, você curte, você compartilha, você divulga para o maior número de pessoas possível, para que todos entrem aqui no debate e possam deixar os seus comentários, que são fundamentais para que esse debate nunca pare e a gente continue aqui falando sobre cultura, literatura e arte de um modo geral. Valeu? Mó prazer estar com vocês aqui. Até a próxima!